Avesso, hoje conversando com o secretário de Estado da Fazenda, doutor Marcelos. Doutor Marcelos, qual é a sua hoje a sua maior preocupação? A nossa preocupação sempre é prover o Estado dos recursos que são necessários para a consecução das políticas públicas. Secretários de Fazenda, a gente tem sempre essa preocupação. Todos os secretários de Fazenda, se você perguntar hoje, têm uma preocupação em efetivamente dimensionar os recursos para atender necessidades da população. O senhor acha que tem a situação fiscal financeira do Maranhão presa na sua mão? O senhor acha que ela está controlada, segura? Bom, nós temos uma situação muito razoável, especialmente se nós considerarmos a crise toda que Sim. tem lá fora. Agora, a gente não pode deixar de ser realista com o fato de que a gente tem uma crise econômica no Brasil. E nós temos resultados muito positivos, mas ainda lá fora, e há repasses que são feitos pela União que nos afetam diretamente. Então, embora a situação seja razoável, é uma situação que ainda nos preocupa, porque é uma crise econômica, o Estado depende também de transferências de recursos que são feitas pela União, essa crise ainda continua, efetivamente ela não passou, não vejo perspectiva esse ano para que isso altere. Isso que eu ia perguntar para o senhor, como técnico na área, qual é a perspectiva que o senhor tem? O senhor acha que a crise do Brasil ainda permanecerá até o final do ano? Américo, com toda certeza, sim. Eu não vejo nenhuma saída econômica para o país daqui até dezembro. Acho que a gente, com algumas, dependendo do rumo que o Brasil vai tomar, acho que é possível que a partir de meados de 2019 a gente inicie uma retomada lenta da atividade econômica. E quem quer que seja que ganhe... um ano para iniciar... Quem quer que seja que ganhe, quem quer que seja que ganhe a eleição e assuma em janeiro, você precisa, primeiro, de adotar determinadas medidas. Que sejam medidas corretas. Que sejam medidas corretas e, ao mesmo tempo, há um período de maturação dessas medidas. Não tem uma varinha mágica assim que você vai resolver os problemas da noite para o dia. Então, não vejo até meados do próximo ano, de 2019, uma saída dessa crise. Você não vê... O importante agora, pelo menos, é manter a posição, ou seja, não agravar mais ainda essa crise, nós não afundarmos mais ainda no poço. O senhor acha que a atual a administração Temer tem condição de manter esse quadro ruim, nesse dia, que pode não piorar mais? Eu acho que nada mais vai ser feito daqui até o final do ano, infelizmente. Alguns temas são importantes que sejam feitos, Américo. Eu vejo um tema um pouco mais da minha área, tema de reforma tributária, absolutamente necessário. Já acredita que vai haver? Agora no governo Temer? Agora não, agora já terminou. Acabou. Agora já terminou. Mas é importante ter uma reforma tributária que torne o país mais justo. É impossível hoje, Américo, que você tenha 50% da tributação de tudo que se arrecada no país incidente sobre consumo. Uma tributação dessa natureza é uma tributação extremamente perversa, principalmente para as populações de menor renda. Tem estudos recentes do IPEA mostrando assim, utilizando um indicador que os americanos gostam muito, que é o tax day, ou seja, quantos dias você precisa trabalhar por ano para pagar os seus tributos, para pagar os seus impostos. Uma população que ganha acima de 30 salários mínimos, uma faixa de renda acima de 30 salários mínimos, tem que trabalhar 98 dias. Uma faixa de renda abaixo com um salário mínimo, renda familiar, tem que trabalhar 180 dias. Então, é uma inversão do que é... meio ano. É meio ano. Enquanto que um outro segmento mais rico tem que trabalhar 25% do ano. Então, é o avesso do que deve ser a tributação. A tributação você deve ter uma tributação sobre aqueles mais ricos. Sobre os mais ricos para distribuir para os mais pobres, você tem uma tributação dos mais pobres, sendo paga para uma classe de menor renda.
Por que isso? Porque a gente tem uma tributação extremamente regressiva, imposto sobre consumo muito elevado, e esse imposto sobre consumo, ele tem essa natureza de que você não percebe que está pagando. Se você perguntar, né, para uma população, para uma pessoa de menor renda, se ela paga imposto, ela provavelmente vai dizer que não. Na hora que ela compra um picolé, ela está pagando imposto. Ela já está pagando imposto. Então é necessário que a gente faça a reforma tributária, é necessário que a gente tenha uma tributação pelo menos mais igual, uma tributação que possa efetivamente gerar o desenvolvimento do país. Não há nenhuma possibilidade sequer de ser encaminhado para o Congresso medida dessa natureza. Se você não fizer isso muito rapidamente, o quadro de recessão e quadro de desigualdade no país vai aumentar. O nosso maior problema no país hoje, me parece, é a desigualdade. Não há algo mais perverso do que a desigualdade social que nós temos. E a tributação contribui para essa perversidade, ou seja, deveria ser utilizada como instrumento para diminuir, amenizar a desigualdade ou produzir mais igualdade e acaba, na verdade, acentuando... A desigualdade é uma coisa absurda e perversa. Preste atenção, telespectador. Um senador da República, um deputado, um juiz, eles ganham salários altíssimos. Mais de 30 mil, para mim, é salário alto. Eles têm um auxílio moradia. Um cidadão que ganha 35 mil reais, o Estado paga o aluguel dele. Nós, assalariados assim, ninguém paga nosso aluguel. Eu vou perguntar para o candidato a Senado, desculpe, só abrir esse parênteses, se ele vai fazer alguma coisa contra isso. Se ele acha que um homem que ganha 35 mil não tem dinheiro para pagar seu próprio aluguel. Essa coisa eu acho que tem que ser discutida agora nessa eleição e é o que eu vou perguntar para os candidatos. Então, você não acha muito imoral isso? Então, Américo, eu acho que é importante a gente reduzir o nível de desigualdade no país. Eu acho isso uma perversidade terrível, é algo terrível. E privilégios. Custos altíssimos para manter os privilégios, secretário. Boa parte do orçamento. Esse é outro aspecto que eu gostaria de pontuar. Além dos privilégios em si, me parece que você ter, mesmo tendo sido reduzido taxa de juros, mas você ter um nível de taxa, o nível de juros que nós temos hoje no país, me parece também um privilégio para alguns, e que certamente não é para a população. Américo, se eu te perguntasse hoje, você acha que a gente gasta mais? Eu digo a União. O orçamento da União, você acha que a gente gasta mais com educação e saúde juntos ou com o pagamento dos juros da dívida? Pagamento dos juros da dívida. Pagamento e serviço da dívida. A gente tem, de um lado, uma tributação que acentua a desigualdade e, por outro lado, no campo da despesa, ou seja, você tem 40% do orçamento sendo utilizado... Comprometido com a dívida. Comprometido com a dívida, ou seja, gerando ainda mais desigualdade. Comprometido com a dívida porque nós temos efetivamente ainda uma taxa de juros muito elevada. Assim, que país é que a gente pode esperar? Que país é que a gente pode esperar para o futuro se você utiliza muito mais dos seus recursos para pagar os encargos da dívida do que em educação? Isso tem que ser uma decisão política e técnica ou técnico-política? Tem que ser uma decisão. Primeiro, me parece uma decisão política, uma atitude de querer mudar, uma atitude de querer reduzir essas desigualdades todas. Depois adequar tecnicamente. Eu dei apenas 2 exemplos, que é mais da minha área. Do exemplo de como se agrava essa desigualdade. Pelo lado da tributação, pelo lado da obtenção da receita e, ao mesmo tempo, pelo lado da aplicação do recurso. E é por isso assim, que, quando nós falamos em aplicação de recursos, é importante a gente destacar toda a ampliação dos serviços para as populações mais carentes que vem sendo feito do governo do Estado. Saúde, educação, construção de 7 hospitais macro-regionais, construção de escolas dignas. Não há... Eu vi um debate assim, falso e, sinceramente, não dá nem para acreditar no nível da discussão, de achar que investir, dizer que o Estado não investe em infraestrutura. O Estado que investe em educação
É evidente na base, que tá na base, no alicerce. Pois é, está na base de tudo. Então, um debate que dá vontade, às vezes, de rir, é risível a situação. É claro. Certo? O país que investe em educação, o país que informa o cidadão, ele fortalece a democracia, ele fortalece um cidadão que sabe cobrar, ele vai criar um cidadão que sabe votar, um cidadão que sabe recusar uma ofertazinha de véspera de eleição. Acho que fazer colégios, formar professores, incentivar professores, e damos hoje um dos grandes salários para professor hoje do Estado do Maranhão. Acho que isso é trabalhar na estrutura. Isso efetivamente é investimento em infraestrutura. Não é assim. Eu vou dar um exemplo, Américo. Construir uma praça, a gente estava conversando um pouco em off sobre isso. Você constrói uma praça, é bonito, embeleza a cidade, é importante, mas não gera nenhum tipo de custeio mínimo para o governante, para o administrador. Uma vassoura para varrer e pronto. É simples, custeio mínimo. Pode ser que politicamente isso seja importante, rende votos, mas efetivamente investir em saúde, a construção de um hospital, vamos citar uma construção de um hospital macro-regional. O custeio de um hospital macro-regional corresponde ao valor utilizado para a construção desse hospital. Então, mais caro manter do que fazer. É muito mais caro manter do que fazer. Manter investimentos que efetivamente atendam necessidades públicas que sejam relevantes para o atendimento dessas necessidades sociais. Uma praça não gera custeio. Uma praça é relativamente simples de fazer. O que gera custeio e o que efetivamente me parece que deve ser feito, especialmente no Estado, que tem indicadores sociais que não são bons, é investimento em educação e saúde. Investimento em educação e saúde gera custeio, mas é absolutamente necessário que seja feito. Porque é uma forma, Américo, de nós, acho que, reduzirmos e ir reduzindo desigualdades. Se você não reduzir o nível de analfabetismo, a gente daqui a 100 anos ainda vai estar falando de desigualdade social. Exato. Porque assim, esse sistema de achar que a meritocracia resolve tudo, não resolve, porque se você for pegar alguém que venha de um sistema de ensino que tenha deficiências ou que não teve sequer acesso à educação e colocar a igualdade de condições, suposta igualdade de condições com alguém que vem de uma escola privada, não tem possibilidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ou a gente investe em educação ou então a gente vai continuar tendo desigualdades muito grandes. Secretário, infelizmente, nosso tempo esgotou. O senhor usa este programa tantas vezes queira, quando tiver que alguma coisa importante, além das coisas importantes diárias, uma coisa precisa ser pontual, pode usar esse programa e fique à vontade. E agora, os telespectadores. Obrigado, Américo. Então, queria mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui, dar boa noite a todos que nos assistem e registrar mais uma vez a situação econômica do Maranhão é uma situação bastante razoável, situação fiscal equilibrada, nós não vamos quebrar, tá certo? Isso é importante a gente deixar claro para a população. Nós temos, economicamente, por 2 anos seguidos, saldos positivos na geração de emprego, o que evidencia que a política econômica adotada pelo governador Flávio Dino é uma política acertada. Nós temos um crescimento do PIB em 2017 e 2018, consolidando e reforçando essa tendência de geração de emprego. Veja que não é um dado isolado, nós temos um conjunto de dados mostrando que o Maranhão tem uma situação econômica, a economia maranhense tem uma situação econômica de crescimento muito acima da média nacional, isso fruto também da atividade empresarial, dos empresários que entenderam a nossa proposta, a proposta do governo, e que a situação fiscal também, ou seja, equilíbrio de receita e despesa do Estado é bastante confortável. E isso não como um fim em si mesmo, mas como uma forma
de alcançar e trazer benefícios para a população do Estado. E as senhoras e os senhores que nos assistiram, muito obrigado, boa noite, durma com essas boas notícias.